recebe, diga amém. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus, que é autor e o consumador da nossa fé. Boa tarde, meus irmãos. Só vitória, sim ou não? Você está abençoado. E coisa boa de Deus para você hoje, amém? Cumprimenta quem está do seu lado, talvez chegou, você não viu. Olha para a pessoa, você está tão bonito hoje. É ou não é verdade? Aí você diz assim, mas não é só hoje não, é todo dia. É ou não é? A irmã chegou, pastor, o senhor está tão bonito hoje. Eu digo, só hoje, irmã? A senhora foi mal comigo, só hoje, não, todo dia. É ou não é? Bonito, perfeito. Em Cristo a Bíblia diz que nós somos perfeitos. Amém, pessoal? Glória a Deus. Sente-se, por favor, para a glória de Deus. Nós temos uma palavra especial para te entregar. E eu tenho certeza que Deus vai falar com o seu coração. Amém? Nós começamos hoje a tratar de um assunto aqui sobre andar no caminho santo. O que é andar no caminho santo para algumas pessoas? Ela nunca errar. Não é isso, a gente sabe que não é isso, né? Nós como seres humanos, nós falhamos. Concorda ou não? Falhamos. Vai ter momentos que nós fazemos algum tipo de compromisso e infelizmente não conseguimos cumprir. Nós somos limitados. Quando a Bíblia fala sobre andar no caminho santo, ela está deixando muito claro para nós e dando essa ideia de estar, de habitar. Essa ideia de que esse é o caminho que você deve trilhar durante a sua trajetória. E desde o dia que você assumiu o compromisso com Jesus Cristo, você tenta andar nesse caminho. É ou não é verdade? Por que eu disse tenta? Porque tem momentos da vida que nós somos tentados a desanimar. É ou não é? Tem momentos da vida que nós somos tentados a desistir. Alguém já passou por isso? Vontade de desistir de tudo, pastor. Eu oro por todo mundo da família, mas parece que eles só me jogam praga. Eu tento ajudar todo mundo e eles interpretam errado. Isso é uma coisa comum a todos nós. Assumimos um compromisso com a palavra, vamos andar nesse caminho santo. Aí vem tentação de um lado, vem perseguição de outro, vem algum tipo de sentimento do outro lado, e assim sucessivamente. Permanecer nesse caminho é uma meta que nós temos, mas que infelizmente para muita gente ela não vai ser alcançada, porque tem gente que desiste, tem gente que retrocede na caminhada. Aí eu queria abrir a Bíblia com você, no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 35, vamos lá? Que é o ponto de partida para a mensagem de hoje. Livro do profeta Isaías. Você abriu o meio da Bíblia, você encontra Salmos. Aí de Salmos vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí vem Isaías. O capítulo é o 35. Eu quero ler com você a partir do versículo 5. Você ficasse bem atento a esse recado. Olha só. Isaías capítulo 35. Eu vou ler com você a partir do versículo 5. Interage comigo aí. Isaías 35, versículo 5. Todos já encontraram? Se tiver dificuldade, nossas irmãs obreiras dão um apoio aí. Isso. 35 é o capítulo, versículo 5. Vamos ler? Está na tela também para você acompanhar. Diz assim, ó. Então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, os coxos saltarão como servos. Servos era um animal, né? Um animalzinho que salta alto. Ele está comparando a pessoa que é coxa, doente, com alguém que vai fazer isso. Saltar alto, igual aquele animalzinho. Aí ele continua dizendo: e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva como canas e juncos. E haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o quê? O quê? O caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não
errarão. Olha só que interessante esse texto aqui que nós lemos. O contexto todo desse capítulo 35 de Isaías, ele está falando sobre a grandeza do reino do Messias. Você sabe que o profeta Isaías, ele era conhecido como profeta messiânico, que profetizou acerca de Jesus, o Messias. E isso lá atrás, muito tempo antes, muitos séculos antes. Aí esse profeta, ele está tratando desse assunto, ele está dizendo, olha, os coxos vão andar, os mudos vão falar, vão cantar. Os coxos não só vão andar, eles vão saltar igual um corvo, igual um animalzinho lá, o servo, que salta alto. As pessoas cegas vão enxergar. Ele estava falando das obras, apontando para as obras que Jesus realizaria. Mas ele deixa muito claro nesse versículo 8 o seguinte: ali haverá um caminho, um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para quem? Para o povo de Deus. Aqui é que entra a nossa história. Porque o Messias veio ou não veio? Há 2000 anos atrás, Jesus se manifestou na carne. O Filho de Deus, que era o Verbo, se fez carne, habitou no nosso meio, fez a obra redentora, nos substituiu na cruz. O pecado era nosso, a condenação era nossa. Ele nos substituiu na cruz e veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Então essa obra aí de milagres acontecerem, isso aí já aconteceu, já se manifestou. Só que depois desse tempo, foi o que eu falei logo no princípio aqui na introdução da mensagem, a partir do momento que você assumiu o compromisso com Jesus, você tem que andar agora por esse caminho santo. Porque esse caminho não é para qualquer um. Esse caminho é para quem? Para o povo de Deus. Esse caminho santo, que é o caminho da palavra, é o caminho para o povo de Deus andar por ele. Andando por esse caminho, nós estaremos isentos de determinados problemas. Geralmente quando nós chegamos à igreja, principalmente o culto de doutrina, todos os cultos são importantes, né? Mas o culto de domingo, que é o culto de doutrina, aquele culto mais, né? Hoje é específico para a família, mas nós tratamos de várias coisas aqui relacionadas à doutrina, né? Na reunião de segunda-feira da mesma forma, sexta-feira também, mas domingo especificamente é para a questão da doutrina, né? Mas nesse período que você vem para a igreja, tem gente que já é mais experiente, outros mais recentes, todos nós fomos ensinados, todos os pastores que por aqui passaram, o pastor Jamil, que é o nosso pastor atual, os pastores auxiliares quando pregam, todas as mensagens, elas nos trazem para esse caminho santo. Às vezes nos cobram a andar nesse caminho. E se tiver alguma coisa que na nossa vida está desregulada, ou nós percebemos estamos andando errado, a palavra faz o quê? Nos puxa para esse caminho novamente. É por isso que tem muita gente que está resistindo até hoje. Porque às vezes ela erra, ela falha, ela é consciente disso, mas ela chega aqui na igreja, ela ouve uma palavra, a palavra trabalha no coração dela, ela estava caminhando errado e ela faz o quê? Ela é puxada para o caminho santo de novo. Ela é puxada para o caminho da verdade. Aí aqui ela fica firme. Ela passa mais um tempo peregrinando no caminho certinho. Aí surgem algumas situações, surgem outras, aí ela dá aquela desanimada. Mas ela vem no culto de novo. O que acontece? As forças dela se renovam. A palavra chama ela de novo para o caminho santo. E ela vai fazendo o quê? Vai peregrinando. O apóstolo Paulo disse, olha, nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui nessa terra de forma temporária. Nós estamos aqui de forma temporária. Logo, logo chega o fim da nossa caminhada. E para onde iremos? Né? Se nós não permanecermos no caminho santo. Ele deixou muito claro, o caminho é para o povo de Deus. Os milagres que o profeta Isaías profetizou lá, os servos enxergariam, os coxos andariam, que os mudos cantariam, né, falariam, isso já aconteceu no ministério de Jesus e acontece até hoje. Mas e andar nesse caminho? Infelizmente nem todo mundo está disposto. A Bíblia fala na Nova Aliança, no Evangelho de Mateus, lá no Sermão da Montanha, Jesus ensinou sobre os dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. Ensinou ou não ensinou? Ele falou sobre o caminho que era a porta estreita, que esse era o que conduzia à salvação, né?
e que ele disse: poucos entrarão por ele, porque é o caminho da resistência, é o caminho onde você vai ter que perseverar ao máximo, ficar firme na palavra, mesmo diante de circunstâncias que são colocadas diante de nós todos os dias, mesmo diante das provas que todos os dias são colocadas diante de nós. E ele fala sobre o caminho largo. Esse caminho largo é o caminho que todo ser humano gosta de andar por ele, caminho das facilidades, o caminho onde você não tem lei, você pode fazer o que você bem entender. E esse caminho largo, a Bíblia diz que ele conduz à perdição. As pessoas que andarem por esse caminho, elas estarão andando para a perdição, estão dando passos largos em direção ao inferno, em outras palavras. Pastor, o que é isso? É a verdade. Amém, pessoal? Está entendendo até aqui? É isso. Infelizmente, Jesus disse: olha, eu vim para os meus, mas eles não me receberam. Eu vim, mas eles não me receberam. A vida está disponível, mas as pessoas preferiram o quê? A morte. Elas não querem andar no caminho. E ele foi muito claro: eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele fala: senão por mim, né? Eu estou falando não por ele, mas senão por mim. Jesus dizendo: ele é o caminho. As pessoas, se não andarem por esse caminho santo, infelizmente elas vão se perder, pessoal. E tem muito povo de Deus que deixou de caminhar pelo caminho santo. Durante os tempos da vida, elas se chatearam com pessoas e deixaram Deus. Pode um negócio desse? Pessoas se chatearam com pessoas e deixaram Deus, que não tem nada a ver com isso. Imagina que eu me chateio com alguma coisa. Eu me chateio com as pessoas, é normal, é uma. O ser humano não bater com o outro, ou não concordar com o outro, isso é normal. Agora eu não posso deixar Deus. Glória a Deus, gente. Não pode deixar Deus. Eu quero abrir com você. Fique marcadinho aí, porque a gente volta para cá no final, tá bom? É preciso nascer de novo para andar no caminho santo. Jesus falou isso para um cidadão chamado Nicodemos. Está lá em João 3, só que eu não vou ler lá não. Eu já quero ir com vocês em Ezequiel. Você está em Isaías? Depois de Isaías vem Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, vamos lá? 3 livros depois. Ezequiel, capítulo 36. Olha que interessante isso aqui. Ezequiel, capítulo 36. Quando eu meditei nisso aqui, eu disse: meu Deus, que coisa séria. Ezequiel 36, versículo 31. Israel estava sendo restaurada. Você sabe que Israel foi destruída por várias vezes. Isso porque eles se apartaram de Deus, deixaram de andar no caminho santo. E houve depois restaurações. Essa aqui é a restauração no tempo do profeta Jeremias. No tempo do profeta Ezequiel, perdão. Ezequiel capítulo 36, versículo 31. Olha só o que diz a palavra. E que ele vai dizer: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram o quê? Bons. E tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso? Diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de... O profeta Ezequiel estava trazendo para eles a seguinte informação. Depois você lê o capítulo inteiro. Ele estava trazendo a informação de que Israel seria restaurada, mas que eles deveriam lembrar das coisas erradas que eles fizeram, e a partir de agora sentir nojo daquilo. A pessoa que quer andar no caminho santo, que quer fazer as coisas corretamente, tem que ter essa consciência bem clara de que já falhou muito e de que para lá já não volta mais. Amém, gente? Por isso que eu falei aqui sobre o novo nascimento. Não tem como andar no caminho santo se não for uma nova
pessoa. Falou, o caminho santo é para o povo de Deus. Mas para que essa pessoa ande por esse caminho, ela tem que nascer de novo. Esse povo aqui havia se corrompido com idolatria. Havia se corrompido servindo outros deuses. E Deus falou, eu prometo restaurar vocês. Restaurar tudo que vocês precisarem. Agora eu quero que vocês olhem para trás e lembrem do que foi feito lá e tenham nojo disso. Tenham vergonha, né? Porque ele falou, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ao caso de Israel. É vergonha daquilo que fazia, né? Hoje nós estamos aqui na casa de Deus, mas eu tenho certeza que se alguém olhar para trás, tem gente aqui que é mais experiente sabe disso. Pastor, quanto eu errei e eu não sabia, não tinha entendimento da palavra. Hoje eu tenho vergonha de contar o que eu fazia. É ou não é verdade? Tenho vergonha de contar o que eu fazia. Isso dá nojo, dá uma repulsa. Eu não consigo mais, né, me imaginar quem eu era. Isso é informação para quem está andando no caminho santo. Quem sabe não volta a fazer de novo. Aí já é um outro caso, né? Pessoa que lá atrás era uma coisa e ela pensa em voltar ou pensa a mesma coisa hoje, ela não está andando no caminho santo. Esse povo aqui, no tempo do profeta Ezequiel, eles precisavam entender isso. E o profeta foi muito claro. Eles vão olhar para trás, e eu estou falando isso por bem de vocês. Vocês vão ter nojo, repulsa. É isso que nós fazemos. Pessoa que antes era casado, mas aí tinha uma pessoa pela rua. Hoje a pessoa está só com seu cônjuge, é ou não é? Aí ela olha para trás, eu tenho vergonha de quem eu era antes, do que eu fiz com a minha esposa, do que eu fiz com o meu marido. Pessoa tão boa para mim, e eu estava lá fazendo o quê? É ou não é? Os irmãos que riram aí. Eu estava lá fazendo o quê? Até na gaia no coitado. O cara trabalhando para me sustentar. No caso da mulher, né? Ou no caso do homem, a mulher está lá cuidando de tudo, fazendo de tudo. Quando eu chego está tudo pronto. Eu estou pelas ruas aí achando que eu posso ter. São coisas que a pessoa que anda no caminho santo tem nojo. Ela olha para isso, ela fica com raiva. Amém, gente? Soube que alguém da família cometeu tal ato, você fica como com a pessoa? Chateado. Poxa, essa minha cunhada, vou lhe dizer, hein? Fez isso com meu irmão? Dá uma vontade de dar um negócio nela, pra ela aprender a ser mulher. A gente fica com aquela, né? Aquela sede de justiça, de querer que o certo agora, que o errado, possa mudar para se tornar certo e fazer a mesma coisa que a gente faz. É ou não é verdade? Você compra, tudo que você compra você quer pagar direitinho, é ou não é? Chega a data do vencimento do boleto, meu Deus, tem que pagar esse boleto. Você fica ruinzinho. E tem gente que chega a data e tá lhe devendo e não paga. Como é que você fica? É ou não é? Pastor, se eu pudesse, ia fazer igual o seu Madruga. Eu só não te dou uma porque não faz porque não pode. É ou não? Mas não, eu tenho nojo da prática do passado e essa pessoa errou comigo. Eu vou querer justiça, é claro. Só que a justiça que vem de Deus, amém, gente? Tá com mais ou menos, foi dia 7 desse mês, o pastor Jamil pregou aqui no domingo. Ele falou sobre justiça ou vingança. Alguém lembra desse culto? Falou, você quer justiça ou quer vingança? Basicamente isso. Nós estamos andando no caminho, nós queremos que as pessoas sejam justas conosco, na mesma proporção que somos justos com ela. Agora, se tiver que partir para a vingança, é outro lado. Isso aí é a antiga criatura que fazia. A nova aqui não pode mais fazer. Eu estou no caminho santo. Eu estou na direção de Deus. Aí eu vou com você para a nova aliança. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vou ler com você o versículo 36. Esse Atos, capítulo 2, ele conta a história lá da descida do Espírito Santo. A igreja se reúne, está todo mundo ali naquela casa buscando a Deus, andando no caminho santo, fazendo corretamente. A Bíblia fala que eles receberam o Espírito Santo e foram revestidos de poder. Falavam novas línguas, profetizavam, e eles estavam ali cheios da ousadia de Deus. A partir de agora, depois do batismo com o Espírito Santo, eles poderiam pregar não só em Jerusalém,
mas eles poderiam até Samaria e pelos confins da terra. Aí, o Pedro começa a dar um discurso. Apóstolo Pedro, aquele mesmo que negou Jesus antes da morte, por 3 vezes, lembra? 3 vezes antes da morte de Jesus, estava lá o Pedro negando Jesus. Mas aí depois de ressurreto, Jesus aparece para ele e diz: Pedro, tu me ama? 3 vezes também. Amo, Senhor. Perguntou 3 vezes para ele. Então cuida das minhas ovelhas. E depois de um tempo, Pedro se torna o líder da igreja de Cristo naquela época. Começou a pregar, depois desse dia do Pentecoste, quando foram todos batizados, no caminho santo, cheio de ousadia. Começou a pregar a palavra e 3.000 almas se convertem. A Bíblia diz que Deus acrescentava naquela igreja as almas que se haviam de salvar. Tudo porque eles estavam caminhando no caminho santo. Aí eles tinham uma convicção muito clara, eles passavam isso para as pessoas. Qual a convicção? De que Cristo era o Senhor. É uma convicção que provavelmente muita gente não tem. É uma palavra até bonita que as pessoas falam e às vezes até muito vazia, né? Ah, Jesus Cristo é o Senhor, mas ela não vive. E ela fala às vezes porque é comum falar. Ela não tem noção disso. O Pedro, ele fala em um momento, em um contexto da vida dele, em que ele estava executando isso e transmitindo isso para as pessoas. Era uma mensagem simples, mas que te trazia um certo impacto. Uma mensagem assim que era simples, todo mundo ouvia, mas aquilo convertia. Porque ele diz assim, versículo 2, capítulo 2, versículo 36. Saiba, pois, com certeza, isso ele no discurso falando para os seus ouvintes. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus fez o quê? Senhor e Cristo. O que ele quis dizer com isso? Olha, esse que vocês disseram, crucifica, solta Barrabás e crucifica Jesus, esse que eu estou pregando para vocês, ele é o Filho de Deus. Reconheçam ele. Por meio dele é que vocês encontram salvação. Por meio dele é que vem a vida eterna. Mensagem simples. Muita gente tinha negado Jesus e até açoitado ele. Mas depois dessa pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, andando no caminho santo, fazendo a vontade de Deus, pessoas começaram a se converter. Não vou ler a leitura toda porque era muito grande. Mas do versículo 37 em diante ele fala lá. Ele começou a pregar e as multidões começaram a vir. Aí vem aquela questão, nós estamos ligados com Deus, andando no caminho santo, a nossa família também tem que vir conosco. Amém, pessoal? Mais cedo ou mais tarde eles despertam. É só nós ficarmos firmes, continuar transmitindo o recado. É uma luta mesmo, mas Deus vai nos dar vitória. Glória a Deus. É uma luta mesmo. Hoje você planta uma semente, conversa com a pessoa, amanhã ela está zangada com você sem ver nem para quê. É uma? Alguém já passou por isso ou foi só eu? Passa todo dia, né? Eu me lembro, a maior dificuldade que eu tinha com meu coroa, até hoje, né? Fala com ele: ouça, tudo bem? O senhor foi na igreja hoje? Não, pai, essa semana não deu não, estava trabalhando muito. Eu digo: o senhor tem que trabalhar para Jesus. Nada, rapaz, já vou na igreja católica. Eu digo: não, tu tem que ir para Jesus, não é para o santo, não é para a imagem. É difícil você colocar isso na cabeça da pessoa. É o Espírito de Deus quem vai fazer essa obra. Por que as pessoas eram agregadas na igreja? Porque o Pedro fala, ele estava cheio do Espírito Santo, ele, ao abrir da boca dele, as pessoas ouviam e vinham. O Espírito estava trabalhando na vida das pessoas. E hoje, quando você ora aqui na igreja, quando nós estamos orando desde 8 da manhã, está tendo oração aqui de 8 da manhã até as 22 horas. De hora em hora tem uma equipe aqui dentro orando, consagrando todas as fotografias, todos os nomes que ali estão no caderno. Eles estão debaixo de uma cobertura espiritual muito forte. Mais cedo ou mais tarde eles vão se converter. Glória a Deus. Não sei como, em que circunstância, mas eles vão se converter. Permaneça você no caminho santo, transmitindo esse recado, que logo logo eles vêm também. Glória a Deus, gente. Eles vão vir também. E eu tenho uma convicção comigo. Tem muitos dos nossos que quando eles vierem para Cristo, eles poderão até ser melhor do que nós. Amém, gente? Eu creio dessa forma. Quem me trouxe para a igreja foi meu cunhado. Me levou assim, eu disse: eu vou. Teve um tempo da vida aí que ele desistiu de ir para a igreja. Passou um tempão sem ir. Graças a Deus voltou, né?
A irmã, a esposa dele orando, chamando com as crianças. Bora. Aí ele foi. Aí voltou, graças a Deus. Aí tem aqueles que simpatizam com o pastor, né? Tem um tempo que é um pastor, tem um tempo que é outro. Aí tem um tempo do pastor que ele não gostou. Eu digo, mas por que não gostou do coitado do pastor? O pastor não está lá porque ele quer. Foi o líder que enviou ele para lá, coitado. Ele foi para lá, pegou a malinha dele com a esposa, com as crianças e foi. Só porque ele às vezes fala errado uma coisa ou outra, ser humano erra, é ou não é? Tem gente que às vezes tem dificuldade na fala, mas não quer dizer que ele é menos de Deus. Amém? Não quer dizer que ele é menos de Deus. Mas infelizmente tem gente que perde essas oportunidades. Graças a Deus, voltou. Aqueles são mais tranquilos, mais conversador, mais gente boa, só voltou, agora tem uma referência. E que bom, a gente ora para que os nossos familiares encontrem referências mesmo. A Bíblia fala que o profeta às vezes não tem honra na sua casa. Você já leu sobre isso? O próprio Jesus falou, o profeta não tem honra senão na sua casa. Quando ele chega lá onde ele nasceu, ele era de Nazaré, né? Onde ele foi criado ali e tal. Aí ele chega em Nazaré, a Bíblia fala que ele começa a pregar. Algumas poucas pessoas foram curadas por causa da imposição de mãos que ele fez. Alguns poucos. A Bíblia diz que ali ele não pôde fazer muita obra, porque as pessoas não reconheciam. E vai ter momentos que você vai pregar, a pessoa não vai reconhecer. Talvez não por intermédio da sua palavra, mas por intermédio de alguém de fora. Às vezes eles ouvem. Ouve ou não ouve? Ouve. Já teve gente que trouxe familiar aqui, pastor, eu queria que você falasse com ele, abençoasse, fizesse uma oração, contasse umas verdades para ele, porque ele não me ouve. Realmente. Mas chega na igreja, ela ouve o pastor, mas em casa não ouve o companheiro. É ou não é verdade? Não ouve. Porque viu crescer, foi isso que eles falaram lá de Jesus. Ah, isso aí não é Jesus? O filho de Maria e de José? O carpinteiro? Olha como é que eles tinham uma referência. Não olhavam para ele como o Messias. Então Pedro andando no caminho santo, pregando a palavra, tendo essa convicção, nesse recado simples, as pessoas agregavam na igreja e elas eram salvas. Vamos para a carta de João, finalzinho da Bíblia já, lá no final. Finalzinho da Bíblia, primeira carta de João. Depois de Hebreus tem Tiago, aí depois tem as cartas de Pedro, e aí em seguida as cartas de João. Primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Quero ler com você o versículo 4. Falei que para andar no caminho santo tem que nascer de novo, né? Olha só. 1 de João 5, 4. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, pode anotar aí e também acompanhar no monitor. Vai ficar fácil, ó. O que diz a palavra? Porque todo que é nascido de Deus faz o quê? Faz o quê? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que é? A nossa fé. Para mim andar no caminho santo, eu tenho que vencer o mundo. Coisas que antes o mundo me convencia, agora não convence mais. Eu tenho uma fé em Jesus que o mundo já não me convence mais acerca disso. Eu tenho convicção de quem eu sou em Cristo. Glória a Deus. Há um tempo atrás aqui eu trouxe uma mensagem, eu me recordo até hoje, sobre a questão da crise de identidade que algumas pessoas têm. Tem gente que elas não sabem quem elas são em Deus. Por isso que elas não conseguem vencer o mundo. Tem tempo que ela diz, eu sou de Deus, eu vou ter vitória. Tem tempo que ela diz, eu acho que eu sou um pecador, acho que eu errei muito nessa vida. Ela ainda não sabe quem ela é. A pessoa que quer vencer o mundo, ela tem que saber muito bem quem ela é. Glória a Deus. E saber quem eu sou. Não é ensoberbecer, mas é saber literalmente quem nós somos. Saber o que Jesus fez por nós, quem éramos e quem somos agora. Ter convicção clara de que foi sepultada a velha criatura e quem vive agora é a nova, regenerada, e que tem uma fé não fundamentada em coisa vã, mas fundamentada na palavra do Senhor. Glória a Deus. Aí qualquer coisa que vier do mundo para nós, aquilo não mexe com a gente, aquilo não chama mais atenção.
Imagina a pessoa que passou uma vida toda bebendo, uma vida toda, né? Se prostituindo, fumando. Aí a pessoa se converte, ela está ligada com Deus, ela é de Deus. Quando o mundo tenta implantar isso de novo dentro dela, o que ela diz? Ih, isso aí não me enche. Eu já estou preenchido. Glória a Deus, gente. Eu estou no caminho santo, eu estou preenchido, eu estou alimentado. Essas coisas que vêm de fora, eu não tenho mais vitória sobre mim. Eu venci o mundo. Glória a Deus. E venci por intermédio da fé. Porque tem gente que quando veio para a igreja teve dificuldade em largar alguns vícios. Tem gente que teve muita dificuldade em largar vícios. Ela foi através da fé colocando aquele de lado. Aí tinha hora que o diabo botava o sentimento, o desejo de ter de novo, e a pessoa ia lá e rejeitava. E através da fé ela foi vencendo isso, até chegar à liberdade total. Agora isso não me faz mais falta. Eu estou completo. Glória a Deus. Mas por que eu estou completo? Caminho santo. Amém, gente? Caminhando na palavra. Caminhando na palavra, na verdade, o caminho santo. Então eu venci o mundo. Na sequência, eu vou ler com você uma folha só. Na minha Bíblia até está na mesma página, tá? 1 de João, capítulo 3, versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler? Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Preste bem atenção nessa palavra. Prática, né? Porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Esse texto aqui ele está falando sobre as qualidades do Filho de Deus, né? Primeira carta de João, capítulo 3. Quando ele chega nesse versículo 9, ele diz que qualquer pessoa que nasceu de Deus, que nasceu de novo, que ela anda agora na verdade, ela já venceu o pecado. Ela não é mais dominada pelo pecado. Falei agora há pouco sobre vencer o mundo, as coisas do mundo, coisas que antes eu tinha prazer agora. Por exemplo, eu gostava, na minha cidade lá tinha um estádio. O estádio estão voltando agora, né? Tá arrumando lá, voltar o time da cidade. Jogava o Campeonato Maranhense e tudo, o Bacabal, né? Hoje já não tem mais, mas naquela época tinha, 2008, 2006. Eu era guri naquela época. E todo jogo do time eu ia. Aí tava lá no meio da torcida organizada, os caras fumando droga, aquele negócio todo, soltando bomba. E eu tava lá no meio, né? Aquele negócio e tal. Depois que eu comecei a congregar, eu comecei a entender que se eu fosse para aquilo, eu estaria sendo vencido pela concupiscência da carne. Eu estaria num ambiente salvo, que é a igreja, mas eu estaria se envolvendo com gente errada. Graças a Deus eu nunca fumei. Eu ficava ali no meio, até na torcida, segurava a bandeira, aquele negócio todo. Mas graças a Deus nunca fumei, nunca bebi, meu pai nunca deixou. Se ele soubesse, ele me encorava, né? Tirava o couro, sabe? Aqueles bancos, aqueles tamboretes do interior que é feito com couro do boi, ia ser feito com o meu couro, né? Se ele soubesse, ia ser feito com o meu couro. Então ele não deixava. Graças a Deus o velho era bem duro, até hoje é. Mas não deixava. Mas eu se envolvia ali com o pessoal e comecei a sentir aquele vazio. Eu estou indo para a igreja, eu não vou para esse jogo não. Aí o pastor marcou no dia limpeza. Eu digo, não, mas limpeza também não é bom, né? Ninguém quer trabalhar, é ou não é verdade? A gente disser que quer toda hora estar trabalhando, é mentira. A gente quer às vezes é descansar, é relaxar. Mas eu disse, rapaz, eu vou para essa limpeza, eu não vou para esse jogo não. E fiquei. Depois de um tempo eu não quis mais, nem participei mais. Não participei mais. Porque se eu participasse, eu estaria participando do caminho santo, na igreja, e por outro lado eu ia ser vencido pelo pecado, por aquilo que eu gostava de estar ali no meio fazendo. Torcendo pelo time ganhava, time perdia, todo mundo saia xingando o jogador. Coitado, né? Tava lá naquele meio. Eu entendi, não dá isso pra mim. Aí fui vencendo o pecado. Glória a Deus, gente. Fui vencendo. E são essas coisas. Todo mundo aqui tem uma experiência para contar relacionada a isso. É ou não é? Pastor, você não sabe. Eita, que eu fumei, que eu vou lhe dizer, viu? Para mim largar foi um negócio. Mas eu venci o pecado. Glória a Deus. Eu venci o pecado. Eu tinha vontade de fazer tal coisa e eu ia lá e fazia. Pois eu venci o pecado. Glória a Deus.
Agora não pratico, não tenho mais prazer nisso, ó. Longe de mim. Glória a Deus. Isso quer dizer que nós estamos no caminho? É ficar firme. É ficar firme, é permanecer nele. Os frutos vão aparecer. As coisas vão acontecer na nossa vida. Aqui mesmo nessa carta, só que o capítulo 2 agora, versículo 29. Primeira carta de João ainda. Capítulo 2, versículo 29, vamos ler? O que está escrito aí? Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Quem está no caminho santo quer o quê? Justiça. Quer as coisas corretíssimas. Comprei, vou pagar então. Amém, gente? Pastor, eu comprei um negócio ali, dividi em 10 vezes para uma pessoa. Pois todo mês, na data que você falou, tem que ir lá e pagar. Seja no Pix, seja no crédito, no débito, de acordo com o que acordou com a pessoa lá. Porque tem gente que pensa assim, porque é irmão da igreja, eu comprei uns brincos na mão dela. Ah, deixa ela por último. Ou, se der, eu pago ela esse mês. Pessoa de Deus, ela quer justiça. Para andar no caminho santo tem que ser justo. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Eu vou fazer as coisas com honestidade. Estou andando no caminho santo. Não posso fazer isso aí. Rapaz, mas tu vai tirar um proveito. Você está vendo aí que se você fizer um negocinho aí, você consegue sair por cima? Você vai perder essa oportunidade? Eu tenho que ser justo. Eu não quero nada de ninguém. Eu só quero o que Deus tem para mim. Amém, gente? Se infelizmente é só isso, então é só isso aqui. Se for aquilo, vai ser aquilo grande. E se for pequeno, vai ser esse pouquinho aqui mesmo. Eu tenho que ficar satisfeito com aquilo que é justo, com aquilo que eu estou adquirindo justamente. Tem gente que às vezes você olha para ela, parece que ela vive assim uma vida boa. Vai olhar os rolos que a pessoa está envolvida. Vai olhar a vida que a pessoa está levando, os processos que ela responde, as coisas que ela tem que devolver, porque não é dela. E se não devolver aqui, um dia vai ter que prestar conta a Deus. É ou não é verdade? Então, aquele que é nascido de Deus vive praticando a justiça. Estou no caminho santo, a minha vida é justa. A minha vida é justa. Tem gente que sai por aí, rapaz, imagina que eu vou comprar esse terno aqui. O cidadão falou, o terno é 500 conto, 499,99 centavos. Não é assim que eles botam lá? Promoção. Nem é promoção. O valor eles aumentaram para 700, aí na hora eles diminuem para 500 para dizer, é promoção. Mas é o valor normal, né? Eu entendo um pouquinho disso aí, porque eu participei do mercado de trabalho também durante alguns anos aí. A gente colocava lá na empresa o serviço por tanto lá em cima, aí quando chegava próximo de uma data lá, a gente diminuía um pouquinho, para dizer que era promoção. Mas tudo é marketing, isso aí é jogada, é normal. É normal, não vou nem dizer que está errado não. Mas voltando à questão, imagina que eu digo, vou comprar lá por 500 conto terno. Eu chego lá desmerecendo, rapaz, esse terno não vale 500 conto, me vende por 300. Isso também é injusto, tá bem, gente? A gente não sabe o que a pessoa custeou para comprar, para depois revender. E não sabe qual a margem de lucro que ela vai ter. Então nós temos que ser justos. Ah, mas eu estou vendo que está muito caro. Mas você não sabe o que tem por detrás disso, né? É mais nos dias de hoje que a gente vive cheio de impostos. Lá em cima. Taxa disso, taxa daquilo. Pode parecer injusto, mas se eu fiz um acordo naquela medida, naquela proporção, vou ter que fazer o quê? Vou ter que cumprir com aquilo. Tipo, tem gente por aí que compra um carro financiado. Aí tem aquelas propagandas na televisão, não tem? Faça a revisão, não sei o quê. Você está pagando juros abusivos. Aí tem gente que entra naquele negócio. Vão diminuir os juros. Eles pegam 2, 3, 4 mil da pessoa para dizer que diminuir. E não diminui nada. Teve caso de pessoa, pastor, paguei 3 mil lá para tentar diminuir, deixei de pagar, agora meu nome está no SPC. Eu digo, você fez um acordo com o banco, quando você foi comprar o carro, de pagar R$900 em cada parcela.
48 vezes. E ainda deu uma entrada, né? Então, esse foi o acordo. Você sabia que já tinha juros aí? Sabia ou não sabia? Então é justo, vai lá e paga. Se você não quisesse fazer o acordo antes de assinar, dizia, não, vou desfazer, eu não quero fazer. Não vai ficar pesado para mim. Verdade ou não? Então tem que ser justo. Estou no caminho santo. Ah, mas eu vou ganhar proveito em cima disso. Tem que ganhar proveito em cima de tudo, gente. Menos ganhar com Deus, né? Tem que ganhar proveito em cima de tudo. Menos ganhar proveito com Deus. Para a gente finalizar, primeira carta de João ainda, né? Capítulo 4. Vamos lá? Na mesma folha aí. Você está no capítulo 2? Só aí capítulo 4 agora. Versículos 7 e 8. Aqui a gente finaliza. Para andar no caminho santo, eu tenho que fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Que é estar na casa de Deus orando primeiro pela nossa vida, mas também pelo nosso próximo. O que diz aí? Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de quem? É de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Porque quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse versículo aqui, às vezes as pessoas usam, interpretam até errado. Ah, porque Deus é amor, então eu posso fazer tudo que eu quiser que Deus me ama do mesmo jeito. É assim que ele quis dizer? Claro que não. Ele falou aqui da obra redentora da cruz. Que o que tinha de ser pago, ele já pagou por nós. Ele amou-nos primeiro, pagando o preço para que hoje nós tivéssemos liberdade. Liberdade de servi-lo e não ter mais acusação no mundo espiritual. Todos quantos receberam têm o poder de ser chamado filho de Deus agora. Mas nesse texto aqui, ele está falando, meus amados, amemos uns aos outros porque Deus é amor. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A pessoa que olha para alguém da família que está doente, alguém da família que está passando por uma situação difícil, e estende a mão para ele e tenta ajudar de alguma maneira, essa demonstra que ela está no caminho santo. Pastor, tem gente da minha família que está morrendo aos poucos e ele está pagando esse miserável. Não é esse o nosso tipo de pensamento. Amém, gente? Não é esse o nosso tipo de pensamento. Por mais que você saiba, a pessoa passou a vida toda plantando errado. Eu tenho gente da família que, tios, né? Tias, no caso. Irmãs do meu pai, morreram na pior das situações. Minha avó, mãe do meu pai, morreram na pior das situações. Passaram a vida toda fazendo e desfazendo casamento. Destruindo famílias e fazendo coisa errada lá nos rituais. Aí chegou o final da vida, o diabo foi lá e cobrou o preço, né? Cobrou o preço. Foram 3. Foi uma atrás da outra. Fizeram coisa que eu vou lhe dizer. Coisas terríveis. Só que a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ah, mas ele fez muito errado. Fez. E tem muita gente por aí que fez errado. Que a gente ora para que Deus faça justiça. A pessoa pague pelo preço que ela tem que pagar. Se fez errado, é justo que a pessoa pague. É ou não é? É justo. Só que eu não tenho que desejar isso e que alguém possa morrer na pior das situações só porque um dia mexeu comigo. Imagina se o José pensasse isso dos irmãos, né? Voltando aqui aos cultos de domingo. Se José pensasse assim, ele teve nas mãos a oportunidade de fazer. É ou não é? Chegaram aqui, não vou vender mantimento, vou deixar vocês morrerem à míngua. Ou por ser autoridade, ele poderia dar um sinal e poderia prender lá os seus irmãos e deixá-los presos no Egito, que ele podia fazer. Mas o que ele faz? Coloca na melhor terra, a planície lá no Egito, uma planície, né, o território de Gósen, uma planície onde eles podiam alimentar os seus animais, onde eles podiam plantar, onde eles podiam ter água em abastança. E disse, olha, para a conservação da vida é que eu estou aqui e vocês vieram até mim. Foi por um grande propósito de Deus. O José esqueceu. Ele amava o seu pai, o seu irmão mais novo, Benjamim, mas amava também os outros, apesar do mal que fizeram com ele. Amém, gente? Ele amava.
É demonstração de que você está andando no caminho santo quando você ama alguém. Essa pessoa me fez muito mal, pastor. O pastor Jaime sempre explica isso. Essa pessoa me fez muito mal. A pessoa mexeu com a minha integridade, tirou as minhas forças. Durante a minha caminhada, essa pessoa mexeu muito comigo. A trajetória da minha vida teria sido diferente se ela não tivesse me feito tanto mal. Mas mesmo assim, eu a amo. O amor é constrangedor. É ou não é? Que quem fez mal, você vai lá e faz o bem pela pessoa, a pessoa fica como? Nem saber onde meter a cara. É ou não é? Nem saber onde meter a cara. Meu Deus, fiz tanto mal para ele e agora ele está fazendo o quê? O bem por mim. Ame. Isso é demonstração de andar no caminho santo. Por esse caminho que o povo de Deus vai passar, o imundo por ele não passará. Glória a Deus. O imundo não passará. Vamos ficar firme nessa promessa. Vamos ficar firme nessa palavra. Está no caminho. Não desista, não. E tem dias que dá vontade de não fazer nada. Mexeram comigo, também não vou fazer nada por ninguém, não. Calma. Você está plantando semente, você vai ter colheita do que você está plantando. Glória a Deus. Vai ter colheitas. Tudo para a glória do Senhor. Amém? Para a gente finalizar, voltemos lá. Lá onde nós iniciamos. Isaías 35, 8. Só o versículo 8. Isaías 35, 8. E ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo. Diga para mim. Para mim. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não. Pessoas que um tempo viveram errando, agora não vão errar mais. Amém, gente? Pessoas que você dizia, isso daí não tem como mudar. Ela, quando vier para o caminho santo, a Jesus, ela nunca mais vai errar. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Aleluia.